Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso irmão querido, amigo, José Lopes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, José. Alegria estarmos aqui com vocês, do Ser Luz, aqui de Cabo Frio, criando esse link, né, nos conectando aí com o Planalto Central, com grande alegria de conhecer novos amigos. Que tenhamos uma noite agradável de estudo. Exatamente, que assim seja. Né? O José, meus irmãos, ele trabalha no Centro Espírita Leon Denis, lá em Cabo Frio, é cunhado do nosso irmão Luiz Otávio, então, né, é muito bom a gente entrelaçar mesmo esses irmãos distantes, né, fisicamente, mas em coração nós estaremos juntos a partir de agora. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. E o José falará sobre as influências ocultas dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Eu farei uma pequena leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente, do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângelo. Nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar. Não somente com o dinheiro, a posição social relevante, o poder que se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que logram resultados preciosos. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra, à destruição. Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas caídas a levantar-se, os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem. Então, meus irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade do trabalho na noite de hoje, e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão José nos trará. Agradecidos mais uma vez. Obrigada, Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, José. Graças a Deus. Falou tudo bem, Renato, obrigado. Então, dando boa noite, então, uma vez mais aos amigos que posteriormente irão participar desse estudo. Alegria enorme em podermos, juntos, unidos, trazer esse tema, que é um dos mais conhecidos do movimento espírita, né? A ação dos espíritos sobre o nosso pensamento. Então, eu tenho como base o Livro dos Espíritos, que inicia a partir da pergunta 459, e também tem um texto de Joana de Ângeles que nós vamos ler e comentar, que nos ajudará muito. Nós sabemos, irmãos queridos, que o nosso pensamento ele emite ondas, né, digamos assim, eletromagnéticas, que se expande para todas as partes. E essas ondas, como ondas de rádio, encontram a sintonia, os afins. Então, quando eu penso, eu estou emitindo algo que não é visível aos olhos, mas que tem um teor, e esse teor alcança os semelhantes. Então, a necessidade, conforme Joana de Ângeles bate muito nessa tecla da educação do pensamento, que pensar é algo comum, né? Todos pensamos, não temos como não pensar. E pensamos até o que não queremos, né? Que vem o pensamento. Mas educar, disciplinar, substituir um pensamento equivocado por algo melhor, nos traz segurança. Então, sabemos que a todo tempo somos observados. E aquela ideia do passado que tinha assim, o meu pensamento é só meu, ninguém mexe. É meu, está fechado, eu penso o que quiser. Hoje a doutrina espírita nos mostra que até aqueles pensamentos que nós temos vergonha de nós mesmos, uma multidão pode estar observando. Olha só, meus irmãos. Então, sabemos que espíritos da nossa natureza em provas e expiações que ainda trazem lutas, conflitos, paixões, né? Olhamos, pensamos, desejamos, mas sabemos que, como naqueles gibis de antigamente, que os bonequinhos falavam, formavam um balãozinho, né? Então, os espíritos que nos observam, como eles identificam a nossa natureza íntima? O nosso pensamento cria formas. Vamos falar das formas pensamentos, né? Então, irradia formas. Então, vamos pensar assim, irmãos queridos, minhas irmãs queridas. Um homem que é dado à bebida alcoólica, um alcoólatra, desencarna e não conseguiu vencer essa dependência. E chegando no mundo espiritual, ele continua com a mesma necessidade da bebida alcoólica. Então, ele está no ambiente entre nós muitas vezes, e como ele identifica quem gosta da bebida?
pelas formas, pensamento que aquele que está encarnado pensa em beber, ele cria uma imagem daquela bebida. E o desencarnado o identifica. Opa, meu companheiro está ali, vou para o bar com ele. Até nosso querido Richard Simonetti, que desencarnou há pouco tempo, ele ilustrava muito suas obras, né? E tem uma delas que mostra um espírito, né, com canudinhos chupando a energia, as emanações do álcool daquele que bebe. Então, a disciplina, um pensamento seguro, buscar realmente mentalizar coisas melhores, sabemos que tudo isso impacta na nossa relação de saúde, de bem-estar. Divaldo, certa feita, colocando para nós, ele diz assim, né? E a medicina espiritual traz isso de maneira belíssima, né? Que nós, quando pensamos, que damos um comando mental para o nosso cérebro, os neurônios obedecem instintivamente, é um comando. Então, se eu penso de maneira para baixo, desanimado, abatido, eu estou dando uma ordem mental a esses neurotransmissores que aceitam a informação. Então, amigos queridos, se eu estou dando o comando e sei que esses comandos podem, de alguma forma, impactar no meu sistema imunológico, então a necessidade que eu tenho de discipliná-los o máximo possível. Pois eu dou um comando e determinado órgão que eu tenho uma fragilidade maior vai ser impactado por um pensamento de abatimento, de desânimo. Aí vem aquilo que André Luiz coloca para nós lá no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 19. Ele fala para nós sobre predisposições mórbidas. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco certos gatilhos, digamos assim, de diversas enfermidades que estão no estado latente, adormecido, que disparando um gatilho pode eclodir uma determinada enfermidade. Não necessariamente vamos tê-las, mas a nossa conduta moral, nossos pensamentos, nossas ações podem eclodir. A gente não vê falar muito que o ansioso tem uma predisposição a ter dores gástricas, e aí vai uma série de situações. Então, eu preciso ter cuidado para não disparar gatilhos e certas situações que eu não precisaria vivenciar, eu não estar potencializando para que aconteça. O Cristo disse, né? Conforme pensares, também será. Então, a necessidade de olharmos de maneira positiva para a vida. Pensamentos altruístas, mentalizar coisas boas, e sabemos, meus irmãos, pela meditação, nos conectamos com instâncias superiores. Que bons espíritos buscam em nós o quê? Uma receptividade. Como eu falei da sintonia com os equivocados, também a sintonia com os mais elevados. Bons espíritos, nossos espíritos protetores, que chamamos carinhosamente o anjo guardião, está todo o tempo nos intuindo e respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas, muitas vezes, eu, pelas minhas paixões equivocadas, não escuto esse espírito bondoso. Então, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, para não ficar muito solto, que é uma muito conhecida, eu acho que essa todo mundo sabe, né? Essa é a número 1, né? A 459. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vamos ver o que os espíritos superiores trazem para Kardec e para nós. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. Eu sou tão influenciado, somos tão influenciados que em algum momento podemos, com essa ação dessa influência, tomarmos atitudes por estar tendo ação sobre nós. Então, o que eu preciso? Preciso buscar melhores companhias, para que esses que me observam sejam de um nível melhor. Mas, pela própria lei de ação e reação, causa e efeito, melhor dizendo, eu vou estar sempre colhendo de acordo com a minha semeadura. Não tem outro jeito. Então, se hoje eu uso o meu pensamento de maneira equivocada para jogar dardos mentais contra o outro, é da lei que eu fique impregnado daquele mesmo veneno que eu criei. Olha só como é que a lei é perfeita. Então, Deus, da sua misericórdia, criou leis divinas ou naturais. Essas leis regulam tudo. Não precisamos, Deus não precisa ficar bisbilhotando cada um de nós. A própria lei nos acerta. Vamos pensar uma coisa simples. Eu tenho um estômago num determinado tamanho, eu resolvo comer um volume, o dobro, eu vou passar mal.
Ah, Deus me castigou, Renata, que eu comi demais e está me castigando. Não, meu filho, seu estômago cabe uma laranja que se comer uma jaca, não tem jeito, né? Vai dar problema. Então, mostrando para nós que comportamento, essas leis são para nos ajudar a caminhar. E agora, entrando na nossa querida Joana, ela diz assim: de acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se ferir o nível moral do indivíduo. Aí, gente, nós ficamos pensando assim, né? Às vezes conhecemos nós mesmos, né? Às vezes pessoas, né, tão dóceis, falam, meu Deus, essa pessoa é um anjo que está perdido aqui na Terra. Que pessoa dócil. Mas tem momentos que esses anjos, entre aspas, não conseguem segurar a luta interior que traz. Aí rompe aquele verniz, né? Nós mesmos, né? Nós não, vou falar de mim, não posso falar dos outros. Então, aquela polidez, aquele cuidado, diante de um momento grave, rompe. Aí vem à tona o quê? Aquele histórico espiritual que eu trago comigo, que as minhas lutas interiores, que eu vou domando, em alguns momentos, estoura, eu não consigo conter. Mas Kardec, esse grande trabalhador que organizou a doutrina espírita, coloca uma frase para nós que nós não podemos nunca esquecer dela. É um refrão que ele coloca, temos que lembrar sempre, quando ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não nos cobra a perfeição, cobra esforços. Se eu me esforço diariamente para combater aquilo que não foi bem feito, fazer melhor, um pensamento equivocado que está me direcionando para um caminho que não é bom para mim e nem para o outro, eu preciso de esforços. E a lei, nós observamos a própria natureza, que a lei obedece a certas regras. Né? Você solta uma água, um rio, ele chega, encontrou a montanha, ele desvia e procura o caminho mais fácil. A corrente elétrica é a mesma coisa. Então, nós temos que buscar superar a nós mesmos, olhar para frente de maneira positiva para crescermos. E ela continua assim para nós. Velhas construções mentais, defluentes dos vícios de conduta primitiva, devem se dar lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem vigir no íntimo e na sociedade. Quer dizer, a lei do progresso, né? Somos herdeiros de nós mesmos, trazemos conosco o nosso histórico, mas temos diante de nós, como Cristo falou de maneira belíssima, nos prometeu a vida futura. Lá sim seremos plenamente felizes. Mas já podemos ser agora tão felizes quanto comporta a nossa atual condição espiritual. Porque senão a gente fica com aquela ideia equivocada, é só o sofrimento. Não, o sofrimento é para aqueles que não conseguem realmente, pelo amor, se modificar. E nós temos dificuldade realmente. Então, Leon Denis coloca muito bem, né? A dor é o aguilhão que impulsiona a alma para o progresso. Eu não quero a dor, eu quero ir pelo amor, mas eu só quero da boca para fora. Porque eu me acomodo, quando as coisas estão muito boas, eu fico no marasmo, aí vem o aguilhão, né? Me cutuca, eu tenho que andar. Então, com esse pensamento, meus irmãos, de andar, de caminhar, de se melhorar, o pensamento é um auxiliar poderoso. Então, durante o dia, temos infinidade de pensamentos. Mas eu preciso, pela disciplina, substituir aquilo que não é mais bom. Aí tem uma passagem, queridos amigos, que vocês vão lembrar do nosso querido Chico Xavier, que ele diz assim, né? Quando a gente fala do pensamento, vamos lembrar dos bons pensamentos, de equilíbrio, de paz, mas vamos lembrar também das paixões inferiores, né? As paixões que não são boas, que tem as paixões boas. Eu estou apaixonado por um curso tal, eu quero estudar, eu estou esforçado. É uma boa paixão, que dá uma direção. Mas Chico coloca assim para nós uma paixão equivocada. Ele diz assim: a paixão é algo que nós fugimos dela, mas ficamos loucos que ela nos pegue. Ou seja, nós gostamos dessas coisas ainda, que está marcada forte em nós. Mas o esforço constante, aquela luta de deixar para trás, de expurgar as imperfeições, expurgar tudo aquilo que sobra de ruim e adquirir tudo que falta. Mas é gradativo, é um passo de cada vez. Vou aprendendo no contato de um com os outros, me melhorar. Melhorar pensamento e ação, o que a doutrina espírita coloca para nós com muita propriedade.
vamos estudar, fazer reflexões, mas vamos obrar, ou seja, a caridade. Como uma das bases, um dos pilares centrais da doutrina espírita é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Que salvação? De quê? De mim mesmo. Deus sair do meu eu interior, do meu comodismo e ver o mundo lá fora. Ver que há irmãos que caminham em situações mais difíceis que eu. Então, a gente observa muito a literatura espírita e no contato que nós temos com alguma oportunidade, com algum espírito que nos traz informações, que coloca para nós que, na medida que eu saio da minha zona de conforto e vou, por exemplo, numa atividade de visitação aos hospitais, os asilos, é a parte social. Lá eu estendo minha mão, eu dou fluidos. Aquilo muitas vezes que está sobrando em mim, está me causando dores nas articulações do estômago. Eu dou o fluido, uma palavra de carinho, não indo lá em nome da doutrina espírita, indo em nome de Jesus, porque lá temos pessoas nos hospitais, evangélicos, católicos, ateus, não estamos lá para falar de doutrina espírita, estamos para falar do amor do Cristo. Ah, qual a sua religião? Não, estou aqui em nome de Jesus. Se insistiu muito, sou espírita, mas o propósito não é esse. Então, na medida que eu me ocupo com o outro, eu acabo saindo do meu interior, daquele abatimento que, hora ou outra, nos visita. Uma melancolia, como está no Evangelho, de ficar desanimado. Então, eu saio, eu me curo através da cura do outro. Eu, usando a palavra de maneira positiva, tem um dos livros do Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, Iniciação de Viagem Astral. Tem um trecho que ele fala assim, muito belíssimo, vou falar com minhas palavras, ele diz assim: ao se dirigir ao outro, mentaliza que tuas palavras estão sendo como feixes de luz a iluminar aquele que te escuta. Mentaliza o melhor. Procure falar palavras adequadas para que isso possa edificar aquele que caminha ao teu lado. Que a sua presença seja ponto de equilíbrio. Então, a gente vê que é maravilhoso. É muito bom. Então, precisamos desse trabalho constante nos melhorando. E Joana prossegue assim para nós. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções mentais. Ou seja, como eu falei o tempo todo, substituir, sair daquela viciação. Pois quando eu baixo minha faixa vibratória, entro numa sintonia mais baixa, as almas enfermiças, muitas vezes, não mais, algumas até doentes, encontram o quê? Afinidade fluídica. E vamos pensar, meus irmãos, quando nós conhecemos alguém, que estamos diante de alguém, antes de abrirmos a boca, já há uma comunicação fluídica que acontece. A gente não fala muito da simpatia e da antipatia, às vezes, de uma hora para outra, a gente nem conheceu a pessoa direito e já, puxa, pessoa simpática, adorei a pessoa, você nem conhece a pessoa ainda. Só falou algumas palavras poucas. Então, a nível fluídico, nós sabemos que nós somos energia, somos um campo de energia, vibramos e pode haver afinidade ou não. Pode assimilar esses fluidos, se entrelaçar de maneira harmônica ou se repelirem. Então, pensamento, energia, vibração, tudo isso cria essa comunicação. E que nós possamos ser nós, que nos esforcemos para ser pontos melhores, boas energias, bom equilíbrio. Como Miramês falou, que a nossa boca seja instrumento do bem, e isso nos ajudará a crescer. E prossegue aqui Joana mais adiante. Ela diz assim: não te permitas as fixações mentais infelizes que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física, ou seja, ao desencarnarmos, que é da lei, somos espíritos imortais, vivenciaremos um tempo no corpo físico, um período, mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, iremos desencarnar, que é da lei. Retornaremos ao mundo espiritual. Mas, ao despertar nesse mundo espiritual, o que será o José Lopes quando lá chegar? O que será a nossa querida Renata quando chegar lá? Será ela mesma, que ela é que agora. Então, não tem uma transformação brusca. Aqui nós temos a grande, digamos assim, a grande ajuda do corpo físico, que hoje eu penso algo, o corpo me segura. Não é verdade? Eu desejo algo, cria uma onda mental e tudo, mas o corpo me segura. No mundo espiritual, não. Eu perco a vibração, eu me transformo
transporto para aquela região que condiz com aquele pensamento, com aquela vibração. É claro que eu digo isso, geralmente é para baixo. Baixo no sentido de inferior, porque eu posso mentalizar o mundo superior, eu não conseguirei estar lá, porque eu ainda não tenho aquisições para isso. Meu corpo perispiritual não é etéreo ainda, é pesado, então está denso. Mas quando eu baixo muito, realmente eu me transporto. Vamos lembrar, né, que é muito comentado, André Luiz. Quando André Luiz passou por aquele período após o desencarne no mundo espiritual, regiões sofridas, após ele se equilibrar, ser socorrido, trabalhar em nosso lar, conquistar bônus hora, não é isso? Aquisições pelo trabalho no bem, chegou o momento que ele pediu e queria ir visitar sua família. Não é? Tudo isso é muito conhecido, né? Só estou repetindo que é bom, vale a pena lembrar para a gente como o pensamento funciona, uma vez liberto do corpo. É mais intenso. Então, ele foi alertado pelos dirigentes e foi chegando em casa, queria ver o quê? A mulher dele, os filhos dele. Quem ele encontra lá? Ernesto. A mulher havia casado de novo. O tempo passou e ele veio aquilo que é o histórico que ele trazia consigo ainda, como nós trazemos o nosso. Se desequilibrou imediatamente como um portal que se abriu. Ele se projetou para a região que condizia com aquele pensamento de raiva, de desequilíbrio, e lá ele precisou, como a gente fala com as crianças, né, contar até 10, respirar para retornar, e aí sim socorrer aquele novo esposo que estava enfermo, inclusive. Então, vamos pensar assim, o corpo, instrumento de trabalho, o pensamento me conecta com as almas afins. Então, eu preciso cuidar do meu corpo com a higiene, com a alimentação e com o pensamento saudável. Já que o pensamento, como eu disse no início, vai refletir no corpo físico, eu preciso pensar em saúde, em beleza. Vocês que estão aí no Planalto Central, essa terra beleza, maravilhosa, como eu estou aqui também numa região muito bela, que é a região dos lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro, região maravilhosa, muitas belezas naturais. E às vezes nós ficamos com o pensamento tão fixado na dor, na tristeza, nas preocupações, pensamentos de situações que talvez nem vá acontecer. Aí eu sofro antecipado, começo a pagar a conta antes da conta chegar, e acaba que aquilo nem acontece. Então, conforme o Cristo falou, né? Viver o hoje, não ficar criando expectativas de sofrimentos. Então, o pensamento saudável vai refletir num corpo saudável, e eu posso ser instrumento do trabalho na obra do bem. E prossegue aqui nossa querida Joana. És o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Quando te acercas de um jardim, logo és surpreendido pelo aroma das flores. Da mesma forma, que ao te aproximares do pântano, de imediato sente o odor pútrido que exala. Então, nós vamos pensar os espíritos que nos observam. Eles veem a nossa situação espiritual, o nosso histórico, né? Ali nós estamos exalando aquilo que é nosso. Então, como o cultivador, o agricultor, ele trabalha a terra com esforços, idealiza plantações, estruturar aquela área com adubação adequada, com irrigação, ele precisa do esforço, da perseverança, para que aquele terreno possa oferecer o fruto que ele almeja, que ele mentalizou antes de executar. Então, ele precisa do ação, né? Orar, laborar, labor, tem que trabalhar. Mas se ele for descuidado, aquele terreno vai virar o quê? Uma região dominada por ervas daninhas, não é verdade? Então, nosso pensamento é a mesma coisa. Precisamos trabalhar o que estamos pensando, buscar realmente ação no bem, que quando eu me ocupo no trabalho no bem, que minhas mãos estão bem envolvidas no bem, eu não tenho tempo para ficar mentalizando coisas infelizes. Então, a ocupação é algo, a ocupação útil é algo que precisamos para nós. Então, quando nós vamos na casa espírita, que às vezes fala, precisamos de voluntário para a campanha do quilo, está no inverno agora, doação de cobertores, de roupas em bom estado, e às vezes pessoas fazem campanha, né, e mostrando o quê? Necessidade de trabalho no bem para nos ocuparmos com coisas boas. Eu lembrando agora de uma passagem de um divulgador da doutrina espírita muito conhecido no Brasil, nosso querido José Carlos de Luca. Então, ele traz uns estudos maravilhosos, de São Paulo,
ele nos conta uma experiência muito interessante que ele vivenciou, ele médium, que ele participava de uma campanha numa casa espírita chamada, vou lembrar da casa espírita. Ele e o grupo se reuniam naquela casa espírita todo final de semana para fazer a campanha do quilo, de sair de casas em casa buscando alimento para socorrer famílias. E teve um dia, um frio danado, que ele falou, em São Paulo, estava gelado, aquela garoa fina, e eles foram para o Centro Espírita assim mesmo, lá chegando para fazer aquela preparação inicial, né, ler o Evangelho, fazer uma prece, pedir amparo dos bons espíritos, para você sair em harmonia, realmente, né? Sabemos que precisamos dessas conexões. E o pessoal com frio danado, e o dirigente encarnado olhou aquele quadro todo e disse assim, olha, em razão da chuva, vamos dispensar o trabalho hoje. O nome da casa é Casa Transitória, que era a casa física que ele estava lá visitando. A Casa Transitória era o nome. Então, o dirigente, vamos dispensar o trabalho de hoje, está chovendo, o tempo não está ruim. Aí ele diz assim, aí, ele falando, né, ficamos muito felizes, poder voltar para casa, né? Ficamos super felizes. Quando a gente estava para sair, numa fração de segundos, o dirigente, encarnado, pediu, espera um pouco aí, gente. Nesse meio tempo que eu liberei para vocês ir embora, o mentor espiritual, o dirigente dessa tarefa, se colocou espiritualmente diante de mim. E eu pude observar que ele trazia uma prancheta em suas mãos. E nessa prancheta eu olhei que estava o nome nosso, todos nós estavam lá, e com vários pontinhos pretos na frente, de cada nome. E eu perguntei para ele, o que são esses pontinhos pretos que estão na frente de nossos nomes? E o mentor disse, esses são os débitos encarnatórios de cada um de vocês. E eu perguntei ao Espírito, mas o que você faz com isso? Toda vez que vocês vêm aqui para essa campanha, eu apago um pontinho preto. E dia de chuva eu apago 2. Então, todo mundo, opa, vamos trabalhar então, é 2 pontinhos. Então, quanto maior é o esforço, o sacrifício, mais meritório. Porque muitas vezes fala assim, não, eu ajudo os pobres, você tem um dinheiro sobrando, você quase joga fora, né? Mas e o sentimento? Eu consigo, além de socorrer o necessitado, colocar uma palavra que possa melhorar o pensamento, irradiar algo de melhor para o outro, com sinceridade, ou eu simplesmente faço aquela doação que não causa, digamos, e pode causar até constrangimento, dependendo da forma que é feita. Então, precisamos, meus irmãos, olhar por esse lado. E Joana prossegue aqui para nós. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Então, já pensou se nós pudéssemos olhar o mundo espiritual e ver nossas companhias? Graças a Deus que a gente não pode. Então, a gente ia ficar louco. Até os médios, né, mais ostensivos que nós conhecemos, o próprio Divaldo já falou isso, que a Maíse também, já ouvi no programa falando, coloca assim, sente o vício dos espíritos o tempo todo, a gente fica louco. Tem momentos que tem essa visão. E também tem o equilíbrio, que você pode ver um espírito que muitas vezes não está com a aparência adequada, que pode se assustar. Então, necessidade de expandir melhores sentimentos, melhores pensamentos, porque você vai conectar com aquilo que é do bem. E prossegue nossa querida Joana. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação entre a vítima anterior e seu algoz atual. Então, meus irmãos, olha como as coisas acontecem conosco, né? Nós trazemos conosco a marca, ou seja, vamos pensar assim, conforme eu disse, nós somos um campo de energia. É da lei que nós estejamos em equilíbrio. Quando nós lesamos essa psicosfera que nós trazemos conosco, que desequilibramos a psicosfera, a própria lei trabalha para que ela volte para o prumo, ou seja, as reencarnações sucessivas, os acertos com os equívocos. Então, mas aquilo me marca, como eu falei dos gatilhos, né? Fica marcado em mim aquela necessidade da reparação. E eu, para ter paz, ser feliz, eu preciso reparar, porque eu quero ser um bom espírito. Os espíritos colocam para nós, André Luiz fala isso muito bem, chegando no mundo espiritual,
é nos dado a possibilidade, depois que nós nos equilibramos, somos atendidos, que nós passamos a entender nosso momento no mundo espiritual, nós observamos espíritos em condições melhores que a nossa. E pensamos, eu quero ser igual a eles. O que eu faço? Olha, você tem que acertar com a sua própria consciência, que a consciência culpada nos atrapalha. Meus irmãos, estou vendo que nosso tempinho está quase chegando ao final. Já temos já uns minutinhos próximos, né, Renata? Uhum. Isso. Então, para não passar do tempo aqui, eu vou ler só o último trechozinho aqui para a gente ir finalizando, então, para a gente ficar na disciplina. No livro Painéis da Obsessão, de Valdo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse livro, na página 159, tem um trecho que diz assim: um dos mais severos esforços que os enfermos psíquicos por obsessão devem movimentar é o da reeducação mental, adaptando-se às ideias otimistas, aos pensamentos sadios, às construções edificantes. Neste capítulo, torna-se imperiosa as leituras iluminativas, a oração inspiradora, o trabalho renovador, até que crie hábitos moderados de bom procedimento, propiciadores de paisagens abençoadas pelo reconforto e equilíbrio. Então, irmãos queridos, a gente está muito acostumado a falar uma hora, a gente fica empolgado, né? Vai falando, né? Vamos agradecer os amigos que nos acompanham, uma alegria enorme estar compartilhando com vocês, e vamos convidar a todos que possamos fazer uma prece de encerramento, uma prece para depois devolvermos a palavra à Renata, mentalizando essa região belíssima de Brasília, criando esse canal, esse portal que se abriu, Brasília e Cabo Frio. Bondoso Mestre amado, te agradecemos, Senhor, pela alegria da oportunidade de estarmos conhecendo o Celuz, essa casa de trabalho no bem, que nos dá a oportunidade de estarmos hoje criando esse primeiro contato com grande alegria, que nossos laços de amizade, que os laços espirituais possam se fortalecer e que possamos, Senhor, estarmos sempre próximos em pensamento e em vibrações. Fortaleça as atividades dessa casa, nesse momento, Senhor, de transição, de retorno aos atendimentos, às palestras e atendimentos presenciais, para que possamos, a casa, ser luz, aqui em Cabo Frio também, dar o nosso melhor, podermos ser úteis na tua obra e por onde estivermos inseridos, que sejamos, Senhor, multiplicadores do teu imenso amor, levando uma palavra de equilíbrio, pensamentos seguros, para que não sejamos instrumento da discórdia, do ódio. Que a tua paz possa irradiar, trazendo ao nosso país, Senhor, segurança, harmonia, oportunidade, Senhor, de trabalho na obra do bem. Agradecemos assim aos espíritos amigos que direcionam o Celuz. Agradecemos pelas vibrações, pela oportunidade e que Jesus possa estar conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, José. Né, que os nossos pensamentos sejam instrumentos, né, no trabalho do bem, na nossa própria reforma íntima, né, e no auxílio aos irmãos necessitados e aos irmãos que estão no nosso caminho. É isso aí, Renata. Muito bom. Muito Te obrigada. agradeço, amiga, pela oportunidade e vou te passar os nomes, você me passa também. Pessoas que você pode ficar tranquilas, que realmente eu falo doutrina espírita, tá bom? Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, José, e obrigada a todos. Até a próxima.